eu achei um artigo num site que eu até gosto bastante, que é o público.pt aqui de Portugal, que é um site, parece que bem confiável daqui de notícias, e eu achei um artigo sobre depressão. Aí aqui o título é: A depressão em seus piores momentos é a mais terrível das solidões. Uma falha no cérebro, uma doença de solidão, a imperfeição do amor. Aí aqui também é a propaganda, digamos assim, de um livro de um ex-depressivo. É um livro que eu quero ler muito. Chama O Demônio da Depressão, um atlas da doença, de Andrew Solomon. Sintomas atingem 25,4% dos portugueses aqui já. Alguns dos entrevistados escondem a depressão da família, dos maridos e das mulheres. Aí esse Andrew, ele parece que é uma reportagem com ele. Eu não sei, eu não sei se ele é português, mas eu acho que não, mas enfim. Aqui ele fala um bocado sobre ele, que ele tomava cerca de 12 comprimidos por dia para ficar demasiadamente deprimido. Ele é a favor de comprimidos, ele acha que realmente tem que tomar. Que nas últimas fases da escrita desse livro ele teve ataques de pânico e de solidão. Que às vezes não eram sintomas depressivos, mas por vezes escrevia uma página e tinha de ir se deitar durante meia hora para recuperar daquelas palavras que ele tinha escrito. Exatamente, exatamente o que eu falei, tipo, normalmente quando a gente volta nisso, a gente se desgasta bastante, porque uma coisa é um terror que você não quer lembrar, um terror que você não quer passar de novo, então é meio difícil voltar nisso. A gente fica nervoso, a gente fica tenso. Eu fico tenso o tempo inteiro de falar sobre isso. E fora que também eu fico tensa porque tá frio, então eu tô, às vezes eu fico tremendo aqui de frio, travada, mas às vezes de nervoso também, que não é nada agradável voltar nisso. E ainda mais expor minha vida dessa forma e falar coisas que dá vergonha assim de falar. Não tem como. É que por vezes ele chorava, ficava ansioso e passava 1 ou 2 dias na cama. Esse livro foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos, vencedor do National Book Award, e finalista do Pulitzer, sei lá como é que fala isso, traduzido em 24 línguas, do chinês ao turco, 800 páginas, mais de 150 são biografias e notas. O Solomon ele cita dezenas de entrevistas a médicos, terapeutas e investigadores, revela testemunhos na primeira pessoa de doentes, homens e mulheres com carreiras, mães e pais de família, assistentes sociais, professores, indigentes. E ele fala: a depressão não tem fronteiras sociais, mas os tratamentos da depressão têm-nas. Isso significa que a maioria das pessoas que são pobres e deprimidas se mantém pobres e deprimidas. E é verdade, a depressão ela atinge muito os pobres, muito os países subdesenvolvidos. Mas eu não estou falando que os países desenvolvidos e os ricos não sofrem, porque já provaram que não é bem assim, mas a grande massa são os mais pobres, são os países subdesenvolvidos. Alguns dos entrevistados escondem a depressão da família, dos maridos, das mulheres, porque falam: pensariam que sou fraco. Disse um homem que atingiu um enorme sucesso profissional apesar da doença.
Ele tinha vergonha de falar porque tinha medo das pessoas pensarem que ele era fraco. Olha isso. Outros somam internamentos em hospitais psiquiátricos, tentativas de suicídio. A depressão é a principal causa de incapacidade, não foi aqui que eu li. A depressão é a principal causa de incapacidade nos Estados Unidos e no mundo. Em pessoas com mais de 5 anos de idade. Cerca de 15% das pessoas deprimidas acabarão por se suicidar. Nossa Senhora, Deus perdoe. A doença ocorre em idades cada vez mais jovens, surgindo pela primeira vez quando suas vítimas têm, em média, 26 anos. A minha surgiu quase que por aí, eu acho. Isso. A minha surgiu um pouco antes disso. Mais cedo do que na geração anterior. Em Portugal, o último inquérito nacional de saúde feito pelo Instituto Nacional de Estatística, em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, concluiu que 25,4% da população residente com 15 ou mais anos tinha, em 2014, sintomas de depressão. Atualmente, é tratável, tomam-se antidepressivos como se fazem radiações para o cancro. Por vezes obtém-se resultados milagrosos, mas nunca é fácil, os resultados são consistentes. Só para constar, essa matéria é de 2016 ainda, é matéria antiga, mas eu achei interessante trazer por causa do livro desse menino e o que ele fala um pouquinho, né? Ou seja, essas porcentagens devem ter aumentado. Com certeza aumentaram. Se aumentaram, eu vou trazer no canal depois. Mas o foco aqui é o livro dele. É um livro que eu quero ler. E com certeza de antemão já indico. E eu achei interessante as coisas que ele fala, por isso que eu estou trazendo aqui. O fio condutor do livro é a experiência do autor, hoje com 52 anos de idade, a sua própria depressão, as melhoras e as crises, que a primeira aconteceu aos 20 anos de idade, quando a vida parecia correr bem, né? A terapia, não vá a um terapeuta que não goste, aconselha ele que chegou a tentar 11 em 6 semanas. Tem noção do que é isso? 11 terapeutas em 6 semanas? Meu Deus, é muita coisa. Até acertar. Os métodos alternativos das massagens aos chás e os medicamentos. Ele não se imagina sem medicamentos, como não se imagina sem comer ou sem dormir. A depressão é a falha do cérebro. E se o nosso cortisol, conhecido como a hormona do estresse, eles falam hormônio aqui, a gente hormônios, hormônio, está fora de controle, temos de tratar disso. Ele não deixa de estar certo. Mas eu sei de tudo isso e eu sou contra remédios. E eu sei que são tratáveis sim com elas, mas que pra mim isso não dá certo. Muitas vezes até por não acreditarem, né? Mas enfim, não vou entrar nisso. Perguntaram-me muitas vezes quando eu deixo de tomar remédios, mas parece estar perfeitamente bem, dizem. A isso respondo invariavelmente que pareço estar bem porque estou bem, e que se estou bem, em parte, graças aos medicamentos. Mas é horrível estar assim dependente, insistem. Para eles seria pior o regresso ao inferno de não comer, não dormir, não se mexer. Também não deixa de estar certo. Nunca trataríamos a diabetes ou a hipertensão de forma descontínua. Por que haveremos de o fazer com a depressão? De onde vem essa estranha pressão social? Esta doença tem um rastro de recaída de 80% no ano sem medicação. Diz John
Greden, diretor do primeiro Centro Nacional para a Depressão, que abriu nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, em 2006, em uma entrevista a Solomon. E o escritor prossegue. Se nos mostrarem a imagem de um cérebro deprimido, colorido, para indicar as taxas de metabolismo, ao lado da imagem de um cérebro normal, colorido de forma semelhante, o efeito é extraordinário. Eu sei, porque eu já vi. E eu não estou falando só de cérebro, eu estou falando do corpo inteiro. É assustador. E se eu achar, eu vou postar no grupo, mas se você pesquisar também, você vai encontrar. As pessoas deprimidas têm o cérebro cinzento e as pessoas felizes têm o cérebro technicolor. A diferença tanto é perturbadora quanto tem um ar científico. E apesar de ser totalmente artificial, as cores refletem as técnicas da imagiologia e não cores reais, essas imagens valem mais do que 1000 palavras e tendem a convencer as pessoas de que necessitam de tratamento imediato. E os casos de depressão aumentam em pessoas com mais de 45 anos. Isso daqui é o nome de outra matéria que eu esbarrei aqui agora. Contudo, nos Estados Unidos, mais de metade das pessoas com depressão que procuram ajuda não recebem tratamento. E só 6% dos doentes recebem tratamento adequado. De resto, apenas 50% das pessoas medicadas respondem bem à primeira medicação. É preciso ajustar, mudar, reajustar. É preciso ter um médico que o faça bem. Eu já vou falar que você tem que psiquiatra e remédio é do mesmo jeito. Tipo, você tem que tentar e testar várias vezes até dar certo com um. Sinceramente, eu não faço isso com remédio. Opção minha, decisão minha. Esse Solomon também viajou até regiões longínquas, como a Groenlândia, que a depressão afeta cerca de 80% dos esquimós, frio no inverno, ou Camboja. Em conversas com pessoas que sofreram atrocidades às mãos do Khmer Vermelho, não sei como é que pronuncia, notei que a maioria preferia olhar para o futuro. Todos os adultos que encontrei no Camboja tinham sofrido tais traumas físicos que teriam levado muitos de nós à loucura ou ao suicídio. Ele faz questão de sublinhar, essa parte eu até mencionei ele também. Sono excessivo, alimentação inadequada, pulsões suicidas, afastamento de interações sociais e desespero permanente são tão antigos como as tribos dos montes, se não tão antigos como os montes. Há um capítulo nesse livro que aborda a história da depressão. Hipócrates, o pai da medicina, nascido 460 a.C., é descrito como uma espécie de antepassado dos antidepressivos inventados apenas nos anos 1950, no século XX. Dizia ele que a melancolia, que tanto podia ser fruto de uma longa dor da alma, como não ter causa aparente, se curava com remédios orais, plantas, e uma mudança na dieta. O próprio Hipócrates já falava, então, plantas. Antigamente não existiam antidepressivos, não, eram plantas, então, né, isso aí já falou por mim. Enfim, cada um tem seu modo de pensar e, sinceramente, eu não influenciaria ninguém a pensar como eu, porque eu não acho certo isso. Eu acho sim que muitas pessoas que acham que e querem e aceitam isso devem sim se medicar com antidepressivo, sim. Eu não quero, mas é porque eu não quero, mas cada um toma a decisão que acha melhor para si.
Solomon concluiu, após toda a sua pesquisa, toda a sua experiência, que a depressão é a imperfeição do amor. Quando surge, degrada um indivíduo e acaba por eclipsar a capacidade de dar ou receber afeto. É exatamente isso. Exatamente isso. É também uma doença de solidão. A depressão, nos seus piores momentos, é a mais terrível das solidões. O que, na sua opinião, releva a importância de ter alguém que sabe ouvir. A necessidade de tomar medicação faz as pessoas sentirem-se incompletas. A terapia faz as pessoas sentirem-se completas. Além disto, há indícios sólidos que sustentam a conclusão de que, em média, a combinação terapia e medicação funciona melhor do que cada uma delas individualmente. Tem quadros depressivos, os leves, eles, pelo que eu li, só a terapia e alimentação e exercício físico já é o suficiente. Já os casos moderado e grave realmente precisa de intervenção de terapia constante e medicação, seja ela qual for. Eu li aqui também, não há duas depressões iguais. Algumas pessoas sofrem de depressão ligeira e ficam totalmente incapacitadas. Outras sofrem de depressões graves e continuam mesmo assim e levar uma vida normal. Nos últimos anos, a indústria farmacêutica abrandou a pesquisa de novos medicamentos, sublinha o autor. A onda de otimismo da Big Pharma após o lançamento do Prozac desvaneceu-se. Já a pesquisa na área da eletricidade, luz e magnetismo avançou. Há, por exemplo, muito trabalho experimental na área de estimulação por eletroterapia craniana. Isso é meio assustador, mas isso é meio assustador. Sendo já que em 1804 foi usada estimulação elétrica de baixa voltagem no córtex para tratar a melancolia. E há também quem deseja desenvolver novos tipos de intervenção cirúrgica, não sem polêmica. Na Universidade de Emory, em Atlanta, Ellen Mayberg concedeu algo que se assemelha a um pacemaker para o cérebro, ou seja, um marca-passo para o cérebro. Pacemaker é marca-passo. Estas tendências diz ela que são, de algum modo, sinais de uma nova visão da depressão, uma perturbação do circuito, não simplesmente um desequilíbrio químico. Seja como for, o autor confessa que gostava de ter notícias mais animadoras sobre o que foi descoberto nos últimos 15 anos, realmente. Mas não tem. Mas tem sobre o que aconteceu a muitas das pessoas que entrevistou para o Demônio da Depressão, desde que o livro saiu em 2001. Umas estão bem, outras ainda lutam, como ele, como eu, como muitos. Jim Carrey, por exemplo. Eu achei muito interessante o que esse cara falou. Eu achei muito interessante o livro dele, apesar de divergir um pouquinho sobre medicação. Mas divergir um pouquinho as ideias dele. Mas, enfim, eu achei muito legal o que ele falou. Eu quero muito ler o livro dele. Quando eu tiver um pouquinho mais de condição, eu vou comprar. Não achei pra baixar de graça. Sim, eu tentei. Mas, enfim.